de receber vocês aqui. E especial porque o Jota Rodrigues sempre gostou de ter gente por volta, nunca gostava de ficar sozinho. Então, ter esse coletivo, esse grupo aqui é maravilhoso, tá? Sinta-se à vontade. Aqui não é o Centro Cultural, né? Aqui é a comunidade onde a gente começou a fazer vários trabalhos sociais. Foi o primeiro que nos acolheu aqui com a literatura de cordel, né? Seu Joãozinho, né? Era nordestino também, então a gente fez um trabalho bom e daqui a gente, depois que meu pai formou lá, né, o Centro Cultural, a gente acabou passando para lá e aí ele faleceu, aí mudou a coordenação, aquela coisa toda, né? Mas sempre tivemos as portas abertas, então hoje é uma alegria muito grande, uma realização, né, ter vocês aqui. Sejam bem-vindos, eu vou ficar um pouquinho ausente porque eu estou lá fazendo a comida, tá? Mas, Marcos, o seu nome é Augusto. Muito prazer e sejam bem-vindos mais uma vez. Beijo. Folclore lá do Rio, né, que é o Museu do Folclore, no qual ele começou a trabalhar há muitos anos, desde que chegou aqui no Rio. E ele vai falar um pouquinho para vocês, melhor artista falar, né? Gente, só me apresentando, né? O meu nome é Natália, sou aqui de Nova Iguaçu, muitos já me conhecem, né? Faço parte do Museu de Arte e Cultura Urbana da Baixada Fluminense e também agora do Centro Cultural Casa de Jota Rodrigues. Já estou aqui trajada com a minha blusinha. E a gente tem essa proposta de dinâmica, né? Enquanto a dinâmica cultural também dos nossos encontros, que sempre acontece, para além da discussão, tem essa visita, esse conhecimento do território e das iniciativas. A gente vai ter a visitação lá no Centro Cultural, após o almoço. Mas a gente trouxe essa proposta de ter um vídeo do próprio Jota falando. E aí, colocando para vocês, Mário, para pensar essa dinâmica, é um vídeo de 15 minutos. Então, o que vocês acham da gente exibir o vídeo? Depois a gente começa as apresentações e segue para a reunião. Ou a gente faz as apresentações primeiro e depois eu exibo o vídeo e a gente segue para a reunião. O que vocês acham? Eu sou Marisa Salles. Eu sou professora de filosofia da Rede Estadual de Educação, sou advogada, sou de Duque de Caxias, mas aqui estou representando o Museu Social João do Quilombo Quilombá e o Quilombo Quilombá, que é lá em Magé. O Quilombo ele é sediado na Casa de Axé Ogum Alacorô, que é conduzida pelo Pai Paulo, e a gente integra Remos aí há alguns anos e é uma alegria estar aqui com vocês. Todas e todos, eu sou Alexandre Trombini, eu sou consultor jurídico do Museu BXD, estudante de História e pesquiso a Baixada Fluminense e a morte e o morrer no Rio de Janeiro, século XIX. Meu nome é Alisson Santos, estou vice-presidente do Museu BXD, atuo na cultura iguaçuana desde os anos 2000, sou oriundo do projeto chamado Jovens pela Paz, no qual o senhor deve conhecer, eu conheço como Diego, mas eu conheço como Mion, né? Foi meu aluno de dança, como Bruno X, foi meu aluno de dança, são personalidades da cultura em Nova Iguaçu bem conhecida. Também sou produtor cultural, sou cofundador do coletivo Family Charme, que é um coletivo de charme, onde os artistas dos anos 90 se reúnem para bater um papo, para poder falar sobre a cultura, é uma cultura que está se expandindo muito no Rio de Janeiro. E hoje faço parte da Remos, a convite do professor Antônio Augusto. Conheci o Mário Chaves, que foi uma pessoa que orientou a gente no mundo da museologia social, né, que abraçou esse projeto, né, foi de uma forma onde um pintor de paredes, que hoje é o presidente do museu, ouviu as palestras, se interessou pela museologia social e chegamos até o Mário, e o Mário nos orientou, abraçou a nossa causa, né, o nosso carro-chefe é o hip hop, né. Já fiz parte do movimento enraizado no início da trajetória do Enraizados, com o Luiz de Morragudo. E hoje estou aqui na rede de museologia, representando o Museu BXD nessa caminhada. E vamos fazer essa história de Nova Iguaçu, não só de Nova Iguaçu, mas por toda a Baixada Fluminense, e ela ultrapassa essa barreira, né? Porque a cultura da Baixada ela é muito descriminalizada, né? As pessoas vêm visitar um monte de coisa no Rio de Janeiro e não visitam a Baixada Fluminense. Então, o intuito do BXD é que a gente consiga atrair, eu acho que também o intuito do próprio secretário, com esse projeto dele que ele está sendo feito lá em Tinguá. Então, o intuito é trazer essas pessoas para essa localidade, é mostrar o conteúdo da Baixada Fluminense, o conteúdo iguaçuano da cultura, que é muito potente. Sou ator, minha formação é administração,
Estou fazendo uma pós agora em mediação de conflito extrajudicial e gestão de pessoas. Acredito muito nesse processo humano. Estou subsecretário de Integração Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e é um projeto piloto que a intenção do governador do Estado e da secretária Daniele Barros é com que nós estreitemos cada vez mais as relações com esse território e aproximar as políticas de Estado de cultura. Para mim é uma surpresa muito positiva ver sacerdotes aqui, porque a gente está numa discussão muito próxima com vários sacerdotes daqui de Nova Iguaçu. Então a gente está criando um movimento chamado Terreiros em Ação, como reconhecimento desses espaços como espaços de cultura que já desenvolvem uma série de atividades relacionadas à gastronomia, artesanato, música percussiva, né, principalmente, e entender como esses espaços podem também ser espaços de resistência e transformação do território da Baixada Fluminense, um território que a gente entende que tem uma série de precariedades e deficiências, e a gente acredita que esses espaços podem ser uma potência grande do nosso território, e através dessa valorização a gente também desdobrar com ações relacionadas a combate do racismo, intolerância religiosa, e fortalecer esses espaços como um espaço de resistência e de impacto positivo dentro do seu entorno. Eu sou Marcos Monteiro, historiador, atual secretário de Cultura da cidade de Nova Iguaçu. Tenho uma trajetória longa, aí os cabelos brancos, né, Mário, demonstram isso. Mário é meu amigo de algumas décadas, e tem essa trajetória aí de mais de 40 anos na área da cultura. Conheço bem o estado do Rio de Janeiro. Só o Instituto Estadual do Patrimônio eu presidi por 10 anos, quer dizer, então era responsável pela área de patrimônio de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma trajetória grande. Tive a oportunidade de trabalhar com Augusto Vargas, que quando nós organizamos lá a questão do patrimônio material, que não era organizado, questão dos registros. Então, eu tinha muito interesse de me aproximar da rede de museologia social, porque, Mário, eu observo um distanciamento, às vezes, das pessoas do poder público, principalmente do poder público municipal. Eu que nasci no Nova Iguaçu e sou morador da Baixada, né, eu moro em Nilópolis, sempre morei em Nilópolis a minha vida toda, mas trabalhei mais de 20 anos no Rio, na Secretaria de Estado, em outros órgãos ligados à cultura. Eu sempre senti essa dificuldade das pessoas, às vezes, se aproximarem. Então, essa minha vinda aqui, principalmente, para me colocar à disposição, Mário, de que hoje a Secretaria de Cultura está em nossas mãos e de portas abertas. Então, é fundamental que exista, né? E quando eu digo de portas abertas, é portas abertas mesmo. Não precisa chegar lá, o secretário está aí, quero falar com ele, vai ser recebido. Como a Cida sabe muito bem disso. O nosso primeiro prêmio da Lei Aldir Blanc, inclusive, foi o prêmio J. Rodrigues, né? Porque a gente sempre valoriza a prata da casa, os artistas da casa e principalmente os artistas populares, né? A gente tem esse viés, e é assim que a gente tem que, a nossa gestão, eu já estou numa terceira gestão em Nova Iguaçu, mas já fui secretário de Cultura em outros municípios também, inclusive de Nilópolis. Então, eu acho que é fundamental esses encontros para a gente se conhecer, olhos nos olhos, e trocar experiências, e ver as necessidades, e ver como o poder público pode estar, de fato, colaborando para que a gente, todos nós, possamos, e a cultura como um todo, se desenvolver na nossa cidade e na nossa região. Marcelo Deodoro, morador da comunidade indiana Tijuca, aos pés do Morro do Borel, uma comunidade que tem 78 anos hoje, 2025, e que em 2010 para 2012 sofreu um processo de remoção muito violento por parte da prefeitura. E houve toda uma comoção por parte de movimentos sociais, da PUC, o FRJ, o ERJ,
e demais segmentos da sociedade. Então, quando chegou agora em 2024, uma estudante que se formou em arquitetura e urbanismo, com todo aquele estudo que foi feito, processo lá da Defensoria Pública, todo aquele apanhado de histórico, de entrevistas dos moradores, ela falou assim: Marcelo, a gente tem uma bagagem para montar um museu de memórias da comunidade indiana Tijuca. E hoje a comunidade indiana Tijuca tem um museu de memória da comunidade indiana Tijuca, graças a Remos, que por intermédio da Sandra, que é do Museu de Remoções, que também fala sobre esse processo de genificação, esse processo onde se desconhece o valor das pessoas e todo aquele patrimônio que a pessoa trabalha para ter, e chega um trator e simplesmente bota todo mundo para correr como se não existisse. Então hoje a gente tem lá o nosso acervo, é um canal virtual, onde a gente tem um compilado de entrevistas que a gente resgata aquelas pessoas que participaram ativamente, defensoras públicas, professores de universidades, militantes de diversos movimentos sociais. São relatos fidedignos, todos registrados no INTERJ, registrados na Defensoria Pública e até num processo que a gente moveu contra a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente logrou sucesso e permanecemos lá vivos e morando lá naquele território. É um território que é muito disputado pelo mercado imobiliário, porque a Tijuca assim, ela visa muito o mercado imobiliário. Então a gente é a única comunidade do lado da rua Cori de Bonfim, totalmente horizontal, a gente precisa pegar moto, precisa pegar Kombi, e é uma comunidade muito boa de se visitar. Eu aconselho que puder conhecer a Indiana, será muito bem-vindo. Vamos marcar um encontro lá na frente. Com certeza. Vamos marcar um encontro lá. Bom dia para todos. Meu nome é Mauro Nascimento, sou do município de Belfor Roxo, sou músico, trompetista, professor de história, e eu represento aqui a UNABAFA, né, União Nacional Artísticas com Bandas e Fanfarra. A gente procura trabalhar várias linhas na arte no geral, mas a nossa identidade é Bandas e Fanfarra. E em breve a gente vai estar criando aí o Museu das Bandas e Fanfarra, né? Projeto aí que a gente está lutando para fazer acontecer. Desde já também nós temos uma rádio, né? Uma rádio online chamada UNABAFA. Todos estão convidados para dar entrevista, entrar no ao vivo. Nós ficamos localizados em Santa Amélia, Belfor Roxo. Tá legal? Só digitar aí Rádio UNABAFA no Google, que está à disposição para a gente fazer aquela força cultural. Fui conselheiro de cultura em Belfor Roxo. Estou vendo aqui o amigo Sorriso, que me indicou na época ser conselheiro. Thelma, né? E vários outros amigos aí de outros segmentos também passou. Obrigado. Meu nome é Mário Chagas, eu sou poeta, pesquisador, professor da Unirio, articulador da rede de museologia social do Estado do Rio de Janeiro e militante dessa museologia na qual eu acredito, sempre afirmando que a museologia que não serve para a vida não serve para nada, e o museu que não serve para a vida não serve para nada. E o que nós estamos fazendo aqui é reafirmar esse compromisso de trabalhar a favor da vida, não apenas da vida orgânica, também da vida orgânica, mas da vida social, da vida que nos alimenta. Oi, gente. Eu sou a Aline e artisticamente na cena do hip hop sou conhecida como Afro Lady. Eu sou militante do hip hop há 29 anos, sou uma paulista que reside no Pavãozinho Cantagalo há 26 anos. Faço parte da Frente Estadual de Mulheres do Hip Hop, compõe a Frente de Mulheres Nacional do Hip Hop. Sou rapper, cantora, compositora, personal trainer, instrutora de boxe e sócia fundadora e parte da equipe gestora do Museu de Favela. Gente, eu sou Valéria Correia, sou nascida na Ilha do Governador, criada no Morro do Jorge Turco, em Rocha Miranda, e atualmente moradora no Complexo do Chapadão, lá na Pavuna. O Complexo do Chapadão, ele transita entre alguns bairros, né? Pavuna, Cari, até São João de Meriti, enfim. E atualmente sou estudante de museologia no Unirio, faço parte de alguns dos museus sociais aqui da Baixada Fluminense, como o Centro Cultural J. Rodrigues e o Museu BXD, né, o Museu de Arte e Cultura Urbana, que está presente aí, e o Museu Casa do Administrador lá em Duque de Caxias, e acho que eu esqueci mais alguma coisa, não sei. Já falei que eu sou estudante.
Isso, o diretório... hoje, em especial, eu estou representando o diretório acadêmico do curso de museologia. A gente tem um informe para dar. E é muito Monitor do Mário. Antecedente ao Henrique, meu A gente vai passando o bastão. A Natália, inclusive, não pôde estar aqui hoje, né, fazer essa lembrança da Natália. A Natália Lardosa é uma das nossas articuladoras. Infelizmente, ela precisou se ausentar, né, por uma questão de saúde, mas vai estar com a gente nos próximos encontros. E aí eu também sou uma das articuladoras da rede, né? Bom dia a todos, bonjour, guten Tag, good morning. Muito feliz de estar aqui. Sou de Niterói e sou museólogo, antropólogo, tradutor, mas acho, antes de tudo, aqui estudante de museologia sempre com vocês. E assim, obrigado. Eu sou o Carlos Alexandre, eu sou MC, também sou poeta. Segundo os amigos aqui da Baixada, eu sou fundador de um dos grupos de rap mais antigos aqui da Baixada Fluminense, Morragudo especificamente, que é o grupo Fator Baixada, que não existe mais, infelizmente, mas a gente já viajou muito aí, levando o nome de Nova Iguaçu e Morragudo, falando da realidade da Baixada, sei lá, deve ter uns 30 anos mais ou menos, hoje mais devagar. Mas eu também faço parte do Museu BXD, estou dentro do projeto aí, o Cordel, como agente de transformação social e várias outras atividades que tiverem culturais aí. Eu estou participando principalmente na área do hip hop. É porque tem uma questão ainda mais para os secretários que estão na primeira vez na nossa reunião, geralmente a gente fica em roda, porque quando a gente se apresenta, tu não consegue ver, olhar para a pessoa, que eu vi que vocês estavam com um pouco de dificuldade, assim, mas como a gente estava com a dinâmica do vídeo, a gente organizou assim para ficar mais fácil de assistir o vídeo. Aí até falar para vocês também, para colocarem a cadeira de uma forma que vocês consigam visualizar e depois voltam para a dinâmica da roda, tá? Coletivo das nossas reuniões mensais, onde a gente atualiza o coletivo, onde a gente define no que a gente vai investir a nossa energia, como vai ser investido os recursos e por aí em diante. E aí o primeiro informe é justamente sobre a sustentabilidade financeira da rede. Primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento ao IE, Museu Vivo da Capoeira, que fez uma doação para o seminário de museologia social que ocorreu no CCBB no mês passado. Essa doação foi no valor de R$1.000. Ela ajudou a custear a parte da execução do evento e gerou uma sobra que também se somou à conta de custeio da rede e vai continuar financiando os nossos encontros nos próximos meses. Além dessa doação, nós também temos, né, a indicação da doação do Emuscado, né, o Espaço Museal Casa do Administrador, que funciona ali numa sede histórica da Felduc, na Avenida Leonel, que vai, né, financiar os encontros que a gente tem daqui, né, desse mês de junho até dezembro desse ano. Então, a gente não tem todas as ações da rede garantidas, né? As ações não se resumem a esse momento do encontro, apesar de ser o mais efusivo contínuo, mas a gente tem a garantia, né, segurança de que até o final do ano nós temos nossos encontros com o nosso transporte, com o almoço solidário e com apoio à passagem. Ouvindo as pessoas desse território, as falas que a gente, depois dessa apresentação, traz para a gente uma dimensão ainda cada vez maior, humana, desses processos de construção de território. Acredito muito na força do diálogo. A Subsecretaria de Integração Cultural, há 2 anos atrás, fez um movimento muito potente com as universidades, gestores de cultura, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, na construção de um documento para a gente planejar as ações voltadas para o território da Baixada Fluminense, nesse contexto de uma série de dificuldades e precariedades que a gente sabe que vivenciamos aqui no nosso cotidiano, especialmente dentro da área da arte e da cultura. Cada fala vai trazendo para a gente dimensões, né, de aprendizado. Belford Roxo sempre se colocando aí como um protagonista potente em relação a essa parte importante da acessibilidade. E no documento apontava sobre um equipamento regional,
Isso já tem sido uma discussão grande com o governador do estado do Rio de Janeiro, com a nossa secretária de Estado, Daniele Barros, e nessa última oitiva para a execução da PNAB também foi colocado este ponto como uma estratégia de políticas estruturantes para que nós pudéssemos ter um espaço de identidade, de memória, de salvaguarda de todo esse conhecimento que a gente está falando aqui e como é que poderíamos estar pensando em estruturar. E aí quero agora trazer vocês também para dentro desse movimento, da gente cada vez mais fortalecer a necessidade, né, desses espaços museais, de memória, de identidade, porque a gente sabe que dentro desses contextos dessa precariedade, o professor Nielson fez um texto lindo no documento do Plano Regional, falando sobre essa africanidade que a gente tem aqui, uma influência muito potente, só que traz também todas as mazelas relacionadas ao preconceito, ao racismo estrutural. Então o nosso território precisa de articulações e eu vejo aqui uma potência muito grande para que a gente possa até entender se é um espaço físico, se é um espaço de território da Baixada Fluminense que tem esse caráter de museu social. Eu acho que a gente pode pensar aí com a nossa superintendente, falar com a Luciene, essa política de território, como ela pode ser construída. Inicialmente a gente tinha pensado no espaço físico porque o equipamento era uma demanda de vários trabalhadores da cultura que falavam da dificuldade de guardar acervo, de expor o seu trabalho intelectual, artístico. E eu queria compartilhar essa angústia que a gente vivencia. Também fui secretário de Nilópolis, trabalhei com o Marcos na Secretaria de Nova Iguaçu. Hoje, estar na Secretaria de Estado, a gente continuar com esse mesmo discurso triste, mas importante, porque a gente cada vez mais tem a responsabilidade, mesmo estando nesse momento agora dentro da equipe da Secretaria de Estado de Cultura, saber que é uma demanda reprimida de descaso, omissões ao longo de muitas décadas, e eu acredito muito que através dessa potência que está sendo construída aqui com a fala de cada um de vocês, a gente possa construir esse espaço territorial que nós todos consigamos nos identificar, que a gente consiga se reconhecer, como é que é esse espaço em relação à acessibilidade, a esses povos negros, aos artistas, a toda essa movimentação intelectual que acontece dentro do território da Baixada Fluminense, para que a gente de verdade pense num processo de desenvolvimento pleno, de uma cidadania mais potente e a gente movimente a nossa economia e consiga ter orgulho de estar aqui nesse território, para que a nossa vida de verdade tenha cada vez mais sentido. Então, quero estar mais junto de vocês, aprender, trocar e construir de maneira coletiva com cada um, para que a gente possa fazer com que as políticas do Estado realmente estejam voltadas para esse olhar e uma escuta mais atenta nessas construções das políticas públicas. Parabéns, e é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui no dia de hoje. Fui contemplado com a fala do Augusto, nosso secretário de Estado, e queria passar para vocês o que nós estamos fazendo de fato em Nova Iguaçu. Porque nós estamos na ponta, porque o Estado, na realidade, o Augusto é um fazedor, como eu sou, como o Mário é, como eu reconheço aqui muitos fazedores, mas o Estado é uma abstração, né? Como a União é uma abstração, as coisas acontecem no município. Né? A gente está lá na ponta, onde as coisas precisam acontecer. Augusto falou dessa precariedade, né? A gente vem com um discurso já de décadas e décadas, não ter nenhum tipo de equipamento, nem do Estado, nem do governo federal, nenhum museu, nenhuma galeria de arte, nenhuma biblioteca, nem do governo estadual, nem do governo federal, numa região de 4 milhões de habitantes,
chega a ser assintoso. A gente sabe que todos os recursos são carreados sempre para a cidade do Rio de Janeiro, às vezes para Niterói, e nada para cá. Então, quando a gente assume um cargo no município como Nova Iguaçu, que é o meu caso, o município tem uma centralidade enorme, 1 milhão de habitantes. Na realidade, são várias cidades dentro de uma só cidade. A realidade, por exemplo, do quilômetro 32 é diferente da realidade do Tinguá, que é diferente de Cabo Sul, que é diferente do K11, que é diferente aqui, né, de Morro Agudo. Então, é uma loucura. Você tem que ter uma política de descentralização, de dar acesso, né, de fomentar a cultura de maneira diferenciada. A gente vê que são muitos atores e cada ator fala uma linguagem diferente. Então, nós iniciamos esse processo eu já vou para o 7º ano como secretário de Cultura aqui em Nova Iguaçu, e mais de 6 anos, já estou no 7º, e a nossa ideia foi descentralizar os investimentos na área de cultura. Criamos o projeto Estações da Cultura, pegando as antigas estações da Estrada de Ferro de Rio Douro, já restauramos e implantamos a Estação de Cultura de Tinguá, vamos fazer a de Vila de Cava e vamos fazer a de Rio Douro. Criamos o Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velha, que é o que ele citou, e só ali nós teremos 3 museus. O Museu de Arqueologia e Etnologia, que é o MAI, que é o MAE, porque Nova Iguaçu é a cidade-mãe da Baixada, né? Você vê, 8 das maiores cidades da Baixada saíram de Nova Iguaçu: Caxias, Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Japeri, enfim. É a cidade-mãe, tem uma história riquíssima, uma memória que precisa ser preservada e sempre foi negligenciada, sempre sofreu um processo de apagamento por sucessivas gestões. Eu não quero aqui, eu não sou um gestor que fica olhando para trás, né? Por retrovisor, eu enxergo para frente, vamos ver o que a gente consegue fazer. Só lá dentro do Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velha, porque se existe uma nova Iguaçu é porque existiu uma velha Iguaçu, né? Que é o berço, né? Por isso o nome do primeiro museu lá chama-se MAI, que é Mãe, é um museu de arqueologia e etnologia. Mais de 200 mil fragmentos já foram encontrados. Para vocês terem uma ideia, Nova Iguaçu hoje é a única cidade do Brasil, que tem uma superintendência de pesquisas arqueológicas. Nem as grandes capitais têm. O Rio de Janeiro não tem, São Paulo não tem, Belo Horizonte não tem, Nova Iguaçu tem. Nós temos um arqueólogo, um mestre em arqueologia pelo Museu Nacional, que é um homem negro da Baixada, que vocês precisam conhecer, que faz um trabalho absolutamente fantástico e que já encontrou em 2 anos mais de 200 mil fragmentos só lá no Parque Histórico e Arqueológico. Diogo Borges. E lá nós estamos criando 3 museus. Esse museu de Arqueologia e Etnologia, vamos criar um museu de História Natural, porque nós estamos muito próximos do Tinguá, ali 70% da área de Nova Iguaçu é de área preservada, é Mata Atlântica, é Arrebio, é o Parque Natural, e vamos criar um Museu Vila de Iguaçu. Esse primeiro museu, que nós definimos que é o de Arqueologia e Etnologia, devido à importância, né, do povo de matriz africana, e também uma outra questão que sempre foi muito relegada a um último plano, não vou nem falar nem segundo nem terceiro, que é a questão indígena. Para vocês terem uma ideia, toda a toponímia da região ela é tupi. Iguaçu, Tinguá, Cabuçu, Miriti, Sarapuí, tudo isso é indígena. Nós tivemos centenas de aldeamentos indígenas aqui. Isso é de uma importância e é um patrimônio, uma memória que ela precisa ser recuperada, valorizada e preservada. Então, esse primeiro museu, que o Mário já foi intimado, dia 7 agora, sem ser essa segunda outra, ele vai estar lá comigo conhecendo esse trabalho, para que a gente possa já dar um impulso real. Isso que eu estou falando não é só fazer uma apelação, em vez do Mário, por que a gente não pensa no próximo encontro
ser já na construção lá do museu. O Mário pode fazer a visita e a gente já programar o encontro da reunião. Nem uma ideia, não é nem mais um sonho, nem mais uma ideia. Em setembro, daqui a 50 dias, esse museu, o prédio do museu já vai estar pronto. Já vai estar pronto o prédio, né? Lá dentro do Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velho. Então já é uma realidade. Nós queremos fazer, além desses 3, mais um outro museu aqui no centro de Nova Iguaçu, que vai contar a questão também de todos esses imigrantes. Nova Iguaçu, grande parte do nosso povo veio da região Nordeste e Norte. A gente precisa resgatar também essa memória, essa história, os imigrantes que vieram para cá. Eu costumo dizer, Mário, que a Baixada Fluminense, o povo brasileiro não está pronto, né? É um grande caldeirão. Nós somos um país muito jovem, uma mistura, é um caldeirão que a gente não sabe nem o que vai dar. Algumas pessoas acham que até que não vai dar uma coisa muito boa. Para vocês terem uma ideia, desculpa, eu não gostaria de falar de política aqui, numa região que 70% voltou no inominável, é preocupante. Muito preocupante. Então, a gente não sabe o que vai dar o povo brasileiro. Mas se tem uma região que caracterize melhor o povo brasileiro, é a Baixada Fluminense. Porque aqui você tem gente de todo... Você tem do Norte, do Nordeste, do Sul, dos outros estados do Sudeste e do mundo inteiro. Você tem colônias árabes aqui, você tem colônia portuguesa, você tem colônia italiana, você tem... Então, isso aqui é um grande caldeirão, uma grande mistura que o povo brasileiro, eu não tenho dúvida, ele vai surgir na Baixada Fluminense. E nenhuma outra região do Brasil é tão diversa, é fruto de uma mistura tão grande quanto a Baixada. Nem São Paulo, a periferia de São Paulo, você vê a maioria nordestino, o que também é bom, mas é só de nordestino. E lá são guetos, tem os italianos num canto, o japonês no outro, aqui misturou tudo. Então o povo brasileiro ele vai nascer na Baixada Fluminense. E a gente precisa contar essa história, mano. Através das nossas ações. Eu acho que o poder público ele tem uma responsabilidade enorme, imensa de contar essa história, das lutas, dessa formação do povo brasileiro, de tudo de uma região altamente estigmatizada, que passa por um processo, e não é de hoje, desde a década de 1970, né, num período cruel da nossa história, vem sofrendo com a grande mídia massacrando a Baixada Fluminense como uma região que, na realidade, representa a violência e toda a miséria do mundo. Isso não é verdade, a gente sabe, e nós estamos aqui para provar isso. É uma gente talentosa, é uma gente lutadora, é uma gente que é a cara do nosso povo. Então, todo esse trabalho eu gostaria muito de compartilhar com vocês, mas eu costumo dizer que papel e fala, é muito fácil você falar. Se você tiver um dono da palavra, eu até nem tenho, mas se eu tivesse é muito fácil. Mas as pessoas precisam conhecer isso de fato. Que é o que vocês estão fazendo aqui. Não adianta, a gente precisa conhecer na ponta o que está sendo feito. Então eu vim na realidade aqui hoje para fazer um convite a vocês, para vocês participarem dessas construções, dessas discussões. Ninguém é dono da verdade. Eu, com toda a minha experiência, reconheço toda a experiência do Mário, mas todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Hoje, eu com o Augusto, nós fomos ver, antes de vir aqui, nós fomos num projeto chamado Turminha do Som, Mário, que era um projeto, nós chamamos até com esse símbolo, de musicoterapia, professor Robson, só para crianças autistas. De arrepiar. Nós já estamos colaborando com ele há algum tempo, já pegaram projetos, então ele agradeceu muito a ajuda que nós estamos dando, mas eu não tinha ido lá. Então hoje eu fiz questão de passar lá, uma coisa de arrepiar.
Inclusive, a camisetinha das crianças não coloca autistas, são artistas. E o projeto de musicoterapia, e ele foi muito interessante, porque ele estudou com a Cecília Conde, lá no conservatório, foi nossa amiga. A Cecília trabalhou comigo, foi uma pessoa fundamental na época do Darcy Ribeiro, quando eles criaram os animadores culturais, né? A Cecília, Kaique, Boticai, aquela turma toda, e que nós tivemos o prazer de trabalhar com essa gente toda. Então, eu fiquei muito impressionado, né? Eu saí de lá, sinceramente, muito emocionado, de verdade. Então, encontrar vocês aqui, a gente se sente muito estimulado, né, a dar continuidade ao trabalho com esse viés, com esse foco, né, de resgate, de investir numa política estruturante. Nós precisamos disso, porque como o J. Rodrigues falou, não adianta só, o evento ele é muito importante, mas o nome já diz, é um evento. Se nós não tivermos uma política estruturante, onde a gente possa de fato avançar, nós precisamos de espaço, a gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa trocar, né, experiências, só assim nós vamos atingir os nossos objetivos. Eu não quero me alongar muito, eu falo demais, então só agradecer a todos. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, como o Mário mesmo falou, que a museologia traz, a museologia que não serve para a vida, não serve para nada. Nós estamos num embate aqui na Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu, com os jovens se perdendo pela violência, né? Como eu falei com vocês, eu fui oriundo de um projeto chamado Jovens pela Paz, onde nós éramos agente comunitário que dava suas oficinas de dança, teatro, grafite, para justamente lutar contra o próprio tráfico de droga ali, porque aí a gente disputa palmo a palmo com o recrutamento do tráfico de drogas, né? E o Museu BXD veio mais ou menos nessa pegada de resgate, de ajudar esses jovens, de ocupar esses jovens. Só que a gente tem tido uma dificuldade tremenda justamente com o espaço. Nós conseguimos um espaço no Vasquinho de Bom Agudo emprestado, né, devido às pessoas já conhecerem o nosso trabalho muito de longa data, mas infelizmente não conseguimos ficar lá por políticas da associação. A associação tem problemas com defensoria pública e tudo mais. Conseguimos um espaço na Associação da Cerâmica, também fomos despejados de lá pelo mesmo problemas políticos da associação. E hoje a gente está com um espaço alocado, assim, bem humilde, né, fazendo algumas reformas para poder se alocar. Então, a minha pergunta é, por que não investir nos movimentos patrimoniais já existentes no museu, já que a gente trabalha também com tanto patrimônio material e imaterial? Como eu até falei com vocês, existe um movimento que está numa crescente muito grande, até aqui em Nova Iguaçu mesmo, que é o do charme, que é a galera do passinho, voltando àquelas situações que os jovens se vê. Porque eu tive uma oportunidade de participar do curso de mediação lá no Museu de Arte do Rio, onde eu fui bombardeado de perguntas porque as pessoas não conheciam o território da Baixada Fluminense. Eles não faziam ideia do que era a Baixada Fluminense, eles não faziam ideia da potência cultural que a Baixada Fluminense tem. Por quê? Porque vende para eles que só tem violência, né? O trabalho é muito bonito, mas como é que vai fazer o convencimento dessas pessoas chegarem aqui, se aqui é só visto como violência? Como é que a gente vai fazer os nossos jovens se verem dentro desses museus também? Porque a gente tem que falar também a linguagem do povo. Se a gente não falar a linguagem das pessoas que estão ali, né, imersiva nesse problema social, a gente não vai conseguir alcançar elas. Então a nossa preocupação do Museu BXD é essa. E como o secretário pode nos ajudar em relação a esse espaço? Né? Porque a gente está em busca desse espaço, em busca de fazer essa cultura, não só por cultura, né, mas para nos reconhecer e também para salvar vidas. Porque a gente sabe que a gente está nesse território aí, um território que hoje em dia você tem que pedir licença para entrar em certos lugares, e se você não for reconhecido, você pode ser alvejado. Então eu queria saber qual é essa política que vocês pretendem para Nova Iguaçu. Em relação à criação de estruturas financeiras, de espaços que a gente possa realmente ter autonomia nas políticas públicas da região. A Subsecretaria de Integração Cultural, eu acho que ela é um passo, mas precisa realmente avançar em relação a essa autonomia, a questão financeira, para que a gente possa de verdade
pensar não só no planejamento e organização, como política estratégica e estar usando esse espaço como articulação, que também é importante. Eu não descarto, não desconsidero essa parte da gente se aproximar, de organizar e de planejar. Só que o planejamento ele precisa ter uma etapa de finalização, de ação, como o Marcos falou. Eu sou um homem inquieto, minha formação é administração, mas entendo que um dos pilares é o planejamento e a organização, só que para um objetivo final. Então a gente precisa estar olhando para trás o tempo inteiro de todo esse nosso histórico de precariedade, mas com foco lá na frente, aonde a gente quer chegar. E acho que aonde a gente quer chegar, eu acho que as falas se encontram. A gente, de repente, formalizar esses documentos sobre estrutura, sobre o transporte para a mobilidade, a questão financeira, a infraestrutura, o recurso, como essas pessoas vão estar sendo absorvidas dentro dessas histórias que já são contadas por vocês, dentro desses espaços que a gente está plasmando para que sejam construídos e que eles sejam construídos com essa escuta cada vez mais ativa, com o protagonismo de todo mundo que já vem contando essas histórias. A ideia é como a gente vai organizar tudo isso. E como isso não está ainda feito, iremos fazer. Então eu acredito que estamos dando passos importantes. A nossa vinda aqui agora é para estar escutando e tentando, através dessa escuta mais ativa, formalizar a política pública de Estado, levar para a nossa secretária Daniele Barros, conversar com o governador de Estado. E eu acho que a hora que a gente está junto, a gente começa a ficar com cada vez mais força. Então eu acredito muito nessa coisa da gente formalizar, de materializar, criar os fatos de verdade para que essas demandas reprimidas elas possam ser acolhidas e que a gente consiga de verdade, de maneira articulada, estruturada, construir todos esses espaços que a gente está pretendendo aqui para um futuro que eu acredito que pode ser bem próximo. A fala também em relação à questão da eleição, vejo como um fato favorável, porque agora os ouvidos estão mais abertos a desejar acolher as demandas por interesse ou não, mas a gente também precisa estar aproveitando essas oportunidades para que estes próximos políticos, que provavelmente irão se eleger, estejam comprometidos também com a nossa pauta, com a nossa estratégia, para que nós possamos cada vez mais alcançar e atingir os nossos objetivos. Estou participando intimamente ali da mediação com o Museu Vivo de São Bento, com a atual gestão, para que a gente possa pensar no movimento de composição, para vir ali que tem uma tensão muito grande entre os dois movimentos, e eu e Luciene criamos ali uma estrutura de independente das questões pessoais dos dois grupos, vamos pensar que o Museu Vivo de São Bento tem que estar acima de qualquer coisa. Então, criamos um espaço diplomático para a gente pensar em como iremos construir o processo de transição, dessa construção coletiva, olhando para o futuro do museu. Então, tenho visto ali com bons olhos tanto a professora Marlúcia, Augusto, como o secretário Haroldo, com a disposição de recuperar o diálogo que estava perdido ali ao longo de um tempo e a gente entender como a gente vai novamente compor um espaço para que aquelas histórias não se percam ali. E termino aqui já dizendo da minha alegria de estar ouvindo cada um de vocês, e o meu desejo de querer estar mais próximo e que vocês estejam também mais próximos, porque sou artista, independente de hoje estar na estrutura do governo do Estado como subsecretário de Estado de Cultura, mas que coaduno dos mesmos sentimentos, vivo aqui desde que nasci. Então essa é a minha luta de vida, que emociona profundamente o meu coração a hora que ouço cada um de vocês falando, e compartilho dessas angústias por vivenciar também aqui nesse território junto com vocês essas mesmas aflições. E que bom a gente estar junto, e que bom hoje eu poder estar dentro do governo do Estado do Rio de Janeiro e construir do lado de vocês,
ouvindo as pessoas, porque quando eu estava do outro lado era o que eu gostaria que acontecesse. Então, quero muito estar junto com vocês nessa construção para as políticas do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, RIMUS RJ, que tem como objetivo promover a conexão e a troca de experiências entre comunidades populares, movimentos sociais e instituições que atuam no campo da memória, patrimônio e cultura no Estado do Rio de Janeiro, vem a público manifestar apoio ao Museu Vivo do São Bento, primeiro museu de percurso da Baixada Fluminense, situado na cidade de Duque de Caxias, e que detém o título de ponto de cultura concedido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. A rede destaca que o Museu Vivo do São Bento é fruto da luta de trabalhadores e trabalhadoras, militantes do campo da educação, da cultura, da memória e da história, moradores e moradoras da região e, portanto, expressa a construção de políticas e equipamentos públicos a partir de uma real participação popular, necessária à efetivação da democracia, que não pode ser colocada em risco. O papel do museu como fortalecedor da cidadania no território pode ser atestado pelos diversos projetos e pesquisas realizadas ao longo dos anos e pelos desdobramentos nas vidas de muitas pessoas, homens e mulheres de todas as idades. A instituição parceira da RIMUS, assim como das demais instituições de ensino, pesquisa e cultura do país, que atestam a capacidade de articulação dos trabalhadores e trabalhadoras desse espaço, na valorização e consolidação da cultura no município, reforçando o compromisso público com a memória e a história local e o fortalecimento da identidade e do sentimento de pertencimento da população ao território. Cabe destacar também que o Museu Vivo do São Bento tem o reconhecimento de órgãos públicos em âmbito federal e estadual, sendo premiado em ações do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nos preocupa o fato de que, em maio passado, de modo abrupto, sem qualquer comunicação prévia, a Câmara dos Vereadores da cidade aprovou a transferência do museu da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Cultura, ordenando que os atuais gestores, trabalhadores da rede pública de ensino, saíssem imediatamente dos seus postos junto ao museu e retornassem para atividades curriculares na Secretaria de Educação, desmontando, dessa forma, a prática comunitária desse museu, que ao longo de mais de 20 anos de atuação tem sido pioneiro da museologia social na Baixada Fluminense e inspirou a abertura de outros museus. A RIMUS RJ expressa sua indignação frente a essa medida que obrigou o despejo de projetos importantes que o museu abrigava em sua sede administrativa, como a frente que integra mulheres artesãs da região. Além disso, essa medida impede a continuação dos demais projetos em curso no museu, como editais a partir dos quais se realizariam a reforma em sua sede administrativa. É importante ressaltar que o Museu Vivo do São Bento, ao longo de sua existência, atuou de maneira intensa no território, buscando ações coletivas de apoio financeiro, como a inscrição em editais e projetos que possibilitaram, por exemplo, a importante ação dos jovens agentes do patrimônio, bem como a escavação arqueológica do sítio Escola São Baqui do São Bento. A RIMUS RJ compreende que a transferência do museu, sem levar em conta a história comunitária e o envolvimento orgânico de seus gestores no fazer museológico dessa instituição, destrói uma prática bem-sucedida, que é exemplo não só para a museologia, como para o campo da história. Um museu que não serve para a vida, não serve para nada. Um museu construído artificialmente, sem a participação comunitária, será apenas um museu convencional. Por todo o exposto, manifestamos nossa solidariedade e apoio a esse nosso ancestral da museologia social na Baixada Fluminense, que, sendo também remanescente dos quilombos invencíveis de Iguaçu, continuará vivo e atuante nas muitas cabeças e corações que vivem nesse território, se insurgindo contra todo apagamento e silenciamento promovido.
Salve, meus amigos, aqui KUFBX mais uma vez. Eu estou aqui agora com duas pessoas muito importantes que apareceram aqui, foram convidados, na verdade, pelo professor Mário Chagas para participar da reunião da Remos aqui na casa do Jota Rodrigues. E eu vou conversar com os dois para saber qual a importância que vocês acham que esse encontro teve para vocês, já que é a primeira vez que vocês estiveram aqui. Qual a importância que vocês acham que esse movimento de museologia social aqui em Nova Iguaçu pode ter, e o que vocês acham que pode ter acrescentado tanto para a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu e a contrapartida também. A Secretaria pode contribuir com a rede de museologia social aqui na Baixada Fluminense, principalmente. É um prazer, meu nome é Augusto Vargas, estou subsecretário de Integração Cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Minha trajetória de diálogo, ela tem alguns anos de vida. Fui secretário de Cultura de Nilópolis, estive já em outros momentos no Governo do Estado do Rio, participei da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu com o Marcos. Hoje estou fazendo parte desse espaço estratégico de políticas de cultura para o território da Baixada Fluminense, das 13 cidades. Então, o diálogo faz parte da minha construção como pessoa. Acredito muito na força do processo humano, são as pessoas que constroem os territórios. E fizemos um documento muito potente para entender os caminhos da política pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a Baixada Fluminense. A gente compreende uma série de precariedade e a potência que tem das pessoas que já contam as suas histórias, a história desse território, desses museus, de vários tipos de coletivos e trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, ampliar diálogo, conhecer mais pessoas, eu acredito que é estar caminhando para políticas públicas verdadeiras, porque é esse processo humano que o Governo do Estado do Rio de Janeiro hoje, com a Subsecretaria de Integração Cultural, pretende estar trilhando, construindo com todos os coletivos, com uma escuta muito ativa, para que a gente consiga articular cada vez mais os movimentos, para que a gente ocupe outros espaços e consiga compreender lá na frente, olhando para trás desse passado, aonde nós queremos chegar. A construção desses espaços de memória, de identidade, desses equipamentos que a gente precisa estar planejando para o nosso futuro, que foi apontado nesse documento regional, e qual será a forma que nós conseguiremos também nos enxergar, entender que a gente vai estar ocupando esses espaços e facilitar para que as histórias desses coletivos que já são contadas possam também reverberar nesses espaços de política pública. Então, saio daqui hoje com meu coração leve, feliz de observar vidas aqui dispostas à cultura, de diversos tipos de segmentos diferentes, para que a história desse território cada vez mais seja preservada e a gente consiga, com políticas públicas estaduais, construir um espaço de verdade que coloque o território da Baixada Fluminense no lugar que ele merece. Só mais uma coisa, apesar da reunião relativamente rápida, deu para você conhecer algumas iniciativas, né? E o Museu BXD você ouviu falar hoje também, talvez pela primeira vez. Não, já tinha ouvido. Já tinha ouvido. Inclusive, já o Edson de outros momentos da minha vida, inclusive dentro da Secretaria de Nova Iguaçu, mas sempre uma felicidade rever essas pessoas e encontrar depois de algum tempo, porque a cada momento da nossa vida a gente também vai amadurecendo como ser humano, como profissional, e a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória. Então, encontrar algumas pessoas pela primeira vez e reencontrar tantas outras carinhas conhecidas que nós identificamos aqui hoje, é uma alegria, um prazer. E eu vejo aqui o Museu Coletivo, o Coletivo de Museus a Remos como uma grande potência aqui no nosso território, e quero estar me ombreando com vocês cada vez mais próximo da Subsecretaria de Integração Cultural, porque eu acho que a gente tem conexões e muitas pautas que são articuladas para que a gente possa compor esse tipo de política de Estado. Legal, obrigado.
Bom, agora eu quero falar com o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, que também deve ter alguma coisa para falar, para relatar para a gente sobre o nosso encontro aqui hoje. Eu queria fazer a mesma pergunta para você, se teve alguma importância, qual a importância que você acha, pelo menos agora nesse primeiro momento. Acredito que nos próximos dias sua cabeça pode fervilhar aí de ideias e como tem acontecido, de vários projetos acontecendo em Nova Iguaçu, pode ser que surjam outros. O que você acha que acrescenta para você e para a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu e o que pode ter de contrapartida para esse movimento de museologia social aqui na Baixada? Bem, eu sou Marcos Monteiro, secretário de Cultura aqui da cidade de Nova Iguaçu. Dia da minha felicidade, foi um prazer enorme estar aqui na reunião da Rede de Museologia Social. É uma rede potente, importante. Eu já conheci esse movimento através do professor Mário Chagas, que é meu amigo de décadas. Então, fiquei muito feliz de ter sido convidado, de poder estar aqui hoje, de compartilhar, mas principalmente aprender, né? Ouvir, porque eu acho que quem ocupa cargos públicos, ainda mais eu como secretário de uma cidade que tem uma centralidade enorme, uma cidade com 1 milhão de habitantes, nós temos que ouvir sempre para que a gente possa definir as políticas públicas mais adequadas para atender esses fazedores e fazedoras de cultura e a população como um todo, que é fundamental. Porque mesmo esses museus sociais, todos esses movimentos, esses coletivos, eles não trabalham para si, eles trabalham para o outro, né? Eles trabalham para a comunidade, para a sociedade. Então isso é fundamental. Então quando existe essa possibilidade de parceria, da gente construir junto políticas públicas e a gente também poder, né, que é a nossa missão, fomentar todas essas iniciativas, é importantíssimo. E, além disso tudo, eu tive a oportunidade aqui de reencontrar, né, todos os participantes do Museu BXD, que também é uma referência na nossa cidade, né, do ponto de vista museal, e que tem esse caráter. Ele vai... o caráter comunitário, o caráter identitário e de social. É muito importante, porque essa cultura popular, essa cultura urbana, ela é o que há de mais... Está no nosso cerne, né? Ela dá movimento. Exatamente, ela está nas nossas veias, né? E o sangue é movimento, né? É como a nossa respiração, é inspiração e respiração. E é isso. Então, quando a gente tem estabelece esses laços, né? Isso é muito importante para o poder público, a gente ouvir, acompanhar, ver tudo isso que está acontecendo, para a gente poder estabelecer com mais firmeza as políticas públicas que nós precisamos e vamos implementar. Você acha que o Museu BXD pode ser uma potência, se falando de arte urbana e cultura urbana, como você acabou de frisar também, que está sempre em movimento, que é o que a gente acredita? Eu acho que você usou o verbo errado. Eu acho que ele é uma potência, ele não pode ser. Ele já é uma potência, né? Agora, obviamente, nós precisamos de mais investimentos, mais políticas públicas voltadas para... Mas não é só o Museu BXD, para todas as áreas da cultura, né? E a cultura... Aí nós teríamos que agora discutir o que é cultura. Cultura, nossa, né? A gente lembra de tantas definições de cultura, né? Então, é tudo. É a nossa maneira de ser, de viver, de amar, a maneira como a gente come, como a gente fala, como a gente veste, como a gente se... Existem as manifestações culturais. Eu sou de um tempo que, lamentavelmente, o poder público falava em levar cultura. Você não leva cultura para ninguém, para lugar nenhum. Você, quando leva cultura, é porque você quer colonizar aquele povo. Por exemplo, os europeus, quando chegaram aqui, eles trouxeram a sua cultura porque era um processo de colonização. Então, eu sou do tempo que lá quem definia a política pública de cultura no Estado, na União, falava vamos levar cultura para a Baixada Fluminense, como se nós não tivéssemos uma cultura toda própria nossa aqui, que precisa só de apoio, só de fomento.
Então, o que eu posso dizer a todos os coletivos aqui representados nessa reunião fantástica da rede de museologia social, mas principalmente para o Museu BXD, que podem contar com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Nova Iguaçu.